Começar falando de Campeonato Brasileiro, então, PVC e Hernanzito. Vamos falar então dessa vitória do Flamengo por 2-0, bem no Allianz Parque, uma vitória importante que deixou o Flamengo a só 1 ponto do Palmeiras na liderança. O Palmeiras tinha 4 pontos de vantagem, poderia ter aberto 7 se tivesse vencido, mas o Flamengo foi mais esperto e agora 1 ponto só de diferença. Vamos ver os melhores momentos da partida aí, que a gente vai contando o que aconteceu nesse jogo. Foi um jogo que deixou a desejar ou é cobrar demais, hein, Hernan? Hernan já fez sinal aqui que não. Você gostou do jogo, Hernan? Eu achei assim, foi um jogo assim que é um jogo de primeira fase de Campeonato Brasileiro, não foi um jogo que decidiu muita coisa. Se fosse um jogo assim, olha, quem vencer encaminha título, acho que seria diferente. Então, um jogo de primeira fase, muito estudado, os dois times ainda lutando por posição, né? O Flamengo ainda se poupando, porque tem um jogo importante no meio da semana, o Palmeiras já classificado na Libertadores. Acho que não faltou empenho, o Palmeiras foi naquela coisa de atacar, de ter mais volume de jogo. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, só que o time do Palmeiras deu uma murchada depois do pênalti, né? Natural, o Piquerez perdeu o pênalti, e aí, ó, a coisa desandou, a maionese desandou. E no segundo tempo o Flamengo cresceu e construiu o resultado. Eu falei aqui no de primeira, mas o Palmeiras é favorito, mas o Palmeiras está jogando melhor, mas o Palmeiras... Eu falei, gente, quando começar o apito inicial, igual, é 50-50. E foi o que a gente viu. E nesses 50-50, cada um com o seu tempo, o Flamengo soube aproveitar o seu tempo, melhor do que o Palmeiras. A gente já vai falar aí sobre os lances polêmicos. A gente viu agora há pouco o pênalti que o Piquerez perdeu, né? Depois do pênalti marcado pelo árbitro do Varela, que a bola bate no braço dele. A grande dúvida se foi dentro ou fora da área, mas depois a gente fala sobre esse lance e também sobre o segundo pênalti, que aí sim o Arrascaeta sofreu o pênalti e converteu a cobrança. Ô, PVC, como é que você viu esse jogo? Você estava lá, né, PVC? Estava no Allianz Parque. Você achou que foi um jogo cauteloso, assim, de duas equipes que se estudaram mesmo, que se preocuparam com o outro e de dois setores defensivos que acabaram se destacando também? Hoje eu estava na rua, o cara veio me perguntar assim, por que você acha que não é um jogo para falar de arbitragem? Porque eu acho que o jogo teve muito mais coisa além da arbitragem. E a gente está discutindo arbitragem todo dia. Não é novidade falar de arbitragem. Falar de arbitragem no Brasil é o cachorro que fez xixi no poste, não é o contrário. Não é notícia. Mas a gente vai falar também, tá? Vamos falar também, beleza? Vamos falar. Nós estamos chovendo no molhado também, né? Nós estamos chovendo no molhado. Sim, mas também. eu acho que a grande questão é a seguinte. Na sexta-feira a gente apresentou na prancheta, daqui a pouco vamos ver de novo, vamos ver a nova, que era um jogo da pressão do Palmeiras contra a capacidade do Flamengo de sair da pressão. Como é que nasceu a jogada do gol do De Arrascaeta, do pênalti? Nasceu de pressão do Palmeiras, o grande mérito do Palmeiras neste momento é a capacidade de asfixiar o adversário na saída de bola, e o Flamengo tem uma capacidade inigualável no Brasil de sair dessa pressão. Então, o Flamengo perde a bola, o Palmeiras perde a bola no ataque, o Flamengo recupera e o Palmeiras pressiona. Com 5, 6 jogadores no campo de ataque. A bola volta no Rossi e vem no Danilo. Do Danilo sai para o Léo Ortiz. O Palmeiras está fazendo isso todo jogo. E o Flamengo saiu desse jogo. Então tem uma história tática do jogo que a gente não está falando em nenhuma outra semana. De arbitragem a gente fala toda semana. Toda rodada a gente fala de arbitragem. E o jogo foi um jogo plástico, lindo, espetacular? Não. Mas foi um jogo que teve um duelo tático inédito no campeonato. É uma história exclusiva desse jogo. Por isso que eu acho que não é o jogo para falar de arbitragem. Porque quando a gente fala de arbitragem, a gente vai repetir tudo que você já ouviu desde ontem. Né? O lance foi dentro ou fora da área. Para mim foi fora, mas o Abate pediu uma imagem conclusiva e não teve. O De Arrascaeta foi pênalti ou não foi. Para mim não foi pênalti, mas o Murilo deu margem porque ele coloca a mão na cintura do De Arrascaeta e dá margem para isso. E todos os outros lances polêmicos, que são de toda semana. O duelo tático é exclusivo desse jogo. Então tem uma história dessa partida que a gente não fala em outras semanas. E a gente perde tanta oportunidade
de discutir futebol quando a gente se concentra no assunto exclusivo do apito? Porque chama atenção, né? O pessoal gosta de falar também, acaba gerando muita polêmica. Mas é claro, né, que esse jogo estudado e o papel dos técnicos também, tanto do Felipe Luiz quanto o Abel, que estava suspenso, não estava na beira do campo. João Martins estava, mas o papel desses que comandam é fundamental. Ô, Hernan, indo para informação. Como é que uma derrota como essa no Allianz Parque, em casa, né, cai para esse time do Palmeiras? É uma derrota que, não que esteja nos planos, óbvio que não, mas é uma derrota que é um jogo que tudo pode acontecer, porque são os dois melhores times do campeonato, ou é aquela derrota que dá uma balada, assim, aí nas vésperas de um Mundial? Não, é uma derrota que traz para o Palmeiras alguns ensinamentos, né? Traz, assim, reflexões. Obviamente, vai ter aquela conversa no sentido de ajustes, e isso o Abel é muito bom para fazer e entende que o grupo sabe assimilar isso. O Palmeiras passou por momentos de instabilidade, né? Foi o empate do Botafogo e a derrota para o Bahia. Foram 2 momentos em que o Abel sentiu que precisava ali dar uma recuperada e o elenco respondeu bem. Então, é mais um momento em que o Abel vai ter que dar uma puxada para o elenco dar uma resposta imediata. Mas o Sporting Cristal já está ali, né, já está classificado. Ali vai ser um jogo mais para você se confirmar ali a classificação, vai ser uma despedida do Estevão do Allianz Parque com seu torcedor. Ali vai ser uma coisa que vai mais passar por um jogo de festa e de você confirmar uma classificação. Mas o Palmeiras vai pegar o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, onde você tem uma margem de vantagem e você tem ali um retrospecto de jogar fora de casa, que o Palmeiras vai fazer daquilo sim para confirmar e não ir para o Mundial com essa marca de tipo assim, remou e chegou na hora H contra os times importantes e sucumbiu. Então o Palmeiras vai para esse jogo contra o Cruzeiro para jogar bem e principalmente ter o resultado. Porque na análise do Palmeiras, o jogo não foi ruim contra o Flamengo. Foi perder um pênalti, o time recuou um pouco, murchou um pouco e aí não pode vacilar contra times grandes como o Flamengo. Um rival grande contra o Flamengo. E aí você acaba perdendo. E aí o Palmeiras foi por tudo ou nada e tomou o segundo gol. Diga. Não, até para você chegar no Mundial com a confiança em alta. Exato. Né? Porque em termos de resultado, por mais que tenha perdido o jogo de ontem, o Palmeiras vinha muito bem, vinha numa crescente, né? Tinha passado por aquela turbulência ali no Campeonato Paulista e vinha numa sequência de vitórias. Tinha uma derrota em 15 jogos, que vinha chamando a atenção, os resultados aparecendo na liderança do Brasileiro, na liderança geral da fase de grupos da Libertadores. Mas aí você tem um jogo como esse, é bom você retomar para chegar com confiança, né? Tinindo. Tinindo é a expressão de velho, né? Sim. Tinindo. Ai, adoro tinindo. Na ponta dos cascos. Essa é mais ainda. É pior. Eu preciso de um vocabulário para aprender com o André Hernan, os filhos adolescentes. Um vocabulário jovem. Para você chegar lá com a confiança em alta. Você chegar lá, chave. Chave? Chave é legal. Eu não ouvi, não. Chave? Chave. Com X ou com CH? Não, com CH. Com CH ou com X? Tipo chave de casa? Chegar lá, chave. O programa hoje é até às 5, vai ter a apresentação do Ancelotti e vamos mostrar a convocação. Chave. Eu preciso chegar depois das... Vocês não conheciam isso? Depois eu preciso chegar às 5h30, 5h20 para 6, no meu escritório na Rua Clélia. Então o trânsito tá bom, é chave. Trânsito tá suave. Chave. Se você chegar tarde em casa, não tem chave que vai abrir a porta, viu, professor? Eu não tenho mais chave em casa, é só código. É código. A minha casa é chave ainda. Gente rica é assim. Mas vamos retomar. Vamos retomar aqui. Não é uma derrota que você fala, nossa, terra arrasada, tudo tá de mal a pior lá na academia de futebol. É uma derrota importante, vai ter uma reflexão, uma conversa com o elenco, mas logo, logo você já tem uma retomada. É aquela coisa que o Abel vive batendo na tecla, 24 horas para você absorver, refletir e tal, e aí você já segue em frente. O problema é o seguinte, o Palmeiras se ganhasse ontem, abria 7 pontos do Flamengo. Né? E abria 8 pontos. Iria para o Mundial na liderança do Brasileiro. E abriria 6 pontos do Cruzeiro. Não seria mais alcançado nesta fase. Exatamente.
O Palmeiras agora ele pode ir para o Mundial em primeiro. Ele pode ir para o Mundial não, porque vai ter um jogo, uma rodada para o Cruzeiro que o Palmeiras não vai jogar a rodada adiada. Então, mas ele pode, se ele ganhar do Cruzeiro, ele vai para o Mundial líder. Vai, justo, depende do Bragantino, mas vai para o Mundial líder. Se ele perder para o Cruzeiro, ele pode ir em quarto lugar. Na próxima rodada, ele pode ser primeiro lugar ou pode ser quarto lugar. Porque se o Bragantino ganhar do Juventude hoje, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, se o Flamengo ganhar do Fortaleza e se o Bragantino ganhar do Vasco, todos os resultados possíveis, o Palmeiras cai de primeiro para quarto lugar. E aí ele pode chegar no Mundial e olhar para a tabela e ele está em quinto e sexto lugar. Sendo que ele podia ter 7 pontos de vantagem hoje. E esse é um ponto fundamental. Por exemplo, a história que está muito em voga nas ruas. O Estevão vai embora sem fazer gol em clássico. E também não fez gol no Flamengo. Então o Estevão, o que é o Estevão? O Estevão é um gênio de 18 anos. E é preciso dizer que ele tem 18 anos. Vamos comparar a passagem do Estevão, que está acabando com a passagem do Endrick. O que são os dois? O Estevão é muito mais habilidoso. E o Endrick é muito mais decisivo. As palavras têm que ser colocadas como elas são. Claro. O Endrick foi absolutamente decisivo. Em 2 anos de Palmeiras, o Palmeiras foi bicampeão brasileiro e ele fez o gol do título 2 vezes. E o Estevão é um brilho, é um requinte, é um refinamento, é um diamante. Mas acontece que no jogo que eu preciso abrir 7 pontos para o meu adversário, não é ele quem decide. Quem decide é o De Arrascaeta, quem joga bem é o Alexandro, quem joga muito é o Rossi, quem decide o jogo é o Rossi e o De Arrascaeta. Então, isso não significa uma crítica definitiva para a carreira de um jogador de 18 anos. Mas você acha, um jogador de 18 anos, é importante ressaltar, você acha que ele deixa o Palmeiras com um asterisco? Tipo, ele é brilhante, mas não foi decisivo? Não, eu acho que não. Eu acho que ele deixa o Palmeiras como campeão brasileiro de 2023, que ele jogou um jogo só, o finalzinho do jogo contra o Cruzeiro, como campeão paulista de 24 e como um jogador que não teve um título dele. Ele não foi campeão paulista como titular em 24. Diferente do Gabriel Jesus, que foi protagonista num título, diferente do Endrick, que foi protagonista em 2 títulos, o Estevão não. Mas eu acho que assim, a gente vive uma era, a gente vive um momento que tudo é tudo muito exagerado, né? Tanto para mais quanto para menos, né? Tudo é muito polarizado. E eu acho que a gente exagera muito, e eu vejo muitos exageros, quando você fala do Estevão. Nossa, esse jogador aí, ele é uma mentira. Ah, não faz gol em time grande, não faz gol em clássico. Esse jogador aí, o Chelsea comprou uma mentira. E eu acho que é uma maldade, inclusive. Claro. Isso. Nossa, uma maldade. Uma maldade. Não foi isso que eu disse. Deste Não, existem... Mas você vê o Cuiabá Man, essas coisas que a gente vê nas redes sociais. Eu não tinha visto, que loucura. Vê de tudo. Eu estou sempre ligado, eu vejo de tudo. E até às vezes mesmo críticas quando ele é convocado, será que merece e tal. E o Estevão é um jogador assim, nível altíssimo. É um jogador extremamente habilidoso, técnico, é uma liderança técnica dentro de campo no Palmeiras. É um jogador que precisa ainda ganhar um pouquinho mais de experiência? Claro que precisa, é muito jovem ainda. Existem jovens que são decisivos, como o Endrick foi, como o Ronaldo Fenômeno foi lá atrás, e o Estevão é um jogador que não é esse cara decisivo, não é o cara que vai pegar a bola e colocar debaixo do braço, mas ele é um jogador muito bom no conjunto. Então, assim, não dá para colocar nas costas dele por uma derrota como a de ontem, por exemplo. Não, nem estou colocando. Estou falando uma coisa que eu estou ouvindo na rua e que eu acho que tem, de fato, e essa discussão tem nas redes sociais também. Sim. E assim, o ponto o Estevão é brilhante. Agora, no processo de desenvolvimento da sua carreira, ele vai precisar chegar num momento em que ele seja também mais decisivo. O protagonista. Né? O protagonista nos jogos gigantes. O que foi? O De Arrascaeta foi. O segundo tempo do De Arrascaeta foi muito bom. Mas o Alexandre jogou muito, o Rossi jogou muito, sim, mas
De Arrascaeta você domina, esconde a bola e de repente sofre o pênalti, cobre e resolve o jogo. Não à toa, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols.